Olá e sejam bem-vindos ao meu podcast. O amor cura tudo. Estou muito feliz de estar de volta a este meu cantinho. Confesso que já tinha muitas saudades de vir aqui partilhar convosco alguns pontos de vista sobre derivados temas. Já tinha mesmo muitas saudades. Mas a vida corre muito rápido e andamos numa roda viva tão grande de acontecimentos que naturalmente foi sendo mais difícil conseguir vir aqui fazer este episódio. Mas, na verdade, também não fiz assim um grande esforço porque desde o primeiro episódio que vos digo que quero que este cantinho, este podcast seja usado por mim e não o contrário, que seja usado pelas minhas disponibilidades e jamais pela obrigação de ter de fazer mais um episódio. Tem que me fazer sentido, como sabem, maioritariamente é sobre algo meu ou com o qual eu me identifico. Tenho como objetivo partilhar que através do amor e por experiência própria podemos minimizar muitas das dores, quer sejam elas nossas ou quer seja de quem nos rodeia ou que esteja próximo de nós. É partilhar que o amor é sem dúvida uma das maiores armas, não a única, mas uma das maiores armas para combatermos a dor, a solidão, o bullying, qualquer maleita que estejamos a viver ou que alguém próximo de nós, no nosso circuito, esteja a viver. E começo por dizer-vos que uma das grandes mudanças da minha vida passou por ter aproveitado, eu creio que já terei partilhado num outro episódio, ter aproveitado um movimento do universo que acabou por me direcionar para outra área, para a área das terapias, para o autoconhecimento, para a minha própria vida, na verdade. O fascínio, as respostas foram tão incríveis e em alguns casos neste caminho do autoconhecimento tão rápidas, porque quando nós conseguimos visualizar, quando nós conseguimos perceber onde é que está a nossa fragilidade, parece que está ali tudo muito próximo. O crescimento interior e o reconhecimento dessas melhorias que efetivamente iniciaram em mim e não no outro, foram tão marcantes que acabaram por despoletar em mim a necessidade de perceber mais, de aprofundar mais esse conhecimento. E avancei, inicialmente ainda pensei, vou-me tornar psicóloga. Achei muito engraçado porque enquanto partilhava isto com a minha psicóloga, ela amorosa sempre me disse, olha que daria uma excelente psicóloga, mas decidi procurar e saber um pouco mais por terapias e acabei por me interessar pela hipnose clínica. Numa primeira fase fiz a formação então com um dos melhores hipnoterapeutas da nossa sociedade, com muitos cursos, palestras, mídias e agora que está um pouco na moda também e ainda bem, muitos summits esgotados. Um pouco mais tarde sim, veio o interesse pelas constelações. E claro, fui experienciar primeiro comigo essas transformações e, como digo, foi tão transformador que decidi avançar para a formação. Tornei-me consteladora familiar. Para mim era importante
Sempre foi muito importante que os cursos fossem reconhecidos e validados, porque para mim foi muito importante no meu percurso de autoconhecimento procurar os melhores, procurar essa garantia, até porque na altura começava-se a falar bastante na saúde mental, na forma repentina como apareciam terapeutas, e naturalmente não era pelo facto de estar interessada em terapias que iria ser menos exigente nessa procura, nesse reconhecimento. E, naturalmente, como tive esse cuidado para mim própria, obviamente, e à medida que entrando no mundo, sentia que sim, que teria que procurar os melhores. Tive muita sorte, conheci pessoas extraordinárias que trago e levarei para a vida, com as quais aprendi muito, mas muito mesmo. Pessoas extraordinárias, disponíveis, que gostam de ensinar, que estão sempre prontas para nos dar ali uma ajuda no caminho, sendo que quando iniciamos este autoconhecimento connosco, rapidamente percebemos que é um caminho um pouco solitário, porque as mudanças têm que iniciar primeiramente connosco, para depois podermos percorrer este caminho com outros. Ser terapeuta para mim tem sido uma das minhas melhores descobertas. Adoro poder ajudar pessoas nas suas lutas interiores. Cresci e passei uma vida inteira a ouvir dizer que tinha este perfil, mas devido às crenças, às inseguranças e aos medos, nunca valorizei como é que é de dizer, esta chamada de atenção das pessoas que me rodeavam quando me diziam que tinha este perfil. Foi de tal maneira forte este crescimento interno, começando comigo, que de um momento para o outro comecei a arrumar aqui muitas gavetas e decidi ir à gaveta dos meus sonhos de miúda. E houve um sonho que ficou para trás, ficou na prateleira, que eu honestamente nunca pensei que pudesse retirá-lo da prateleira alguma vez. Eu creio que já terei partilhado convosco num outro episódio que saí de casa muito cedo, um ano após o falecimento do meu pai. Tinha 18 anos quando o fiz e durante algum tempo questionei-me o porquê de não ter realizado este sonho mais cedo. Até porque, na verdade, eu fui mãe quando quis ser e foi felizmente uma bênção, porque infelizmente hoje em dia vê-se muitas mulheres com essa dificuldade. Eu tive a sorte de poder sê-lo quando quis sê-lo, portanto foi aos meus 27 anos. Mas a vida fluía muito rapidamente e era uma jovem, portanto, apesar de ter sido sempre uma jovem com muita maturidade, e era algo que eu ouvia também constantemente, não conseguia perceber muito bem. Hoje em dia, claro, vejo e entendo o que as pessoas queriam dizer com isso. Não fui uma jovem problemática, mas tinha como prioridade garantir a minha subsistência. E fui deixando este sonho para trás, fazendo escolhas umas mais acertadas do que outras, mas a vida acabou por seguir e este sonho foi ficando sempre na prateleira.
E então agora decidi que nunca é tarde para ir atrás dos nossos sonhos e decidi ir aprender Direito. Decidi voltar a estudar e cá estou num pós-laboral a tirar uma licenciatura de Direito que tem sido super interessante, muito desafiante também. Muito desafiante também por uma disciplina que eu não adoro, a economia política, mas que a vejo como um desafio naturalmente a ser ultrapassado. Tem sido interessante perceber os trâmites da lei, tem sido muito interessante compreender um modo como o direito se aplica. Tenho gostado bastante de todos os professores, acho que têm uma generosidade muito explícita na forma, principalmente aqui no pós-laboral, na forma como ensinam, porque apesar de termos jovens, temos pessoas já mais maduras, e sinto que tive muita sorte nesta escolha destes professores. Tem sido extraordinário o caminho, claro que empatizamos mais com uns do que com outros, mas o saldo é positivo na realização deste grande sonho, neste caminho. Acho que este sonho nasceu sobretudo em miúda, como disse, pelas injustiças que eu própria fui sentindo, e fui acompanhando ao longo da minha vida, com os meus, com aqueles que me rodeavam. A vida não era acessível a todos na mesma medida. E isso para uma jovem era muito interessante de observar, de questionar. E acredito que esta licenciatura me trará um melhor entendimento do direito e principalmente da forma como as leis são aplicadas. Creio que terá sido daqui que este sonho nasce, a curiosidade de entender melhor a justiça, e obviamente que o facto de ter arrumado as gavetas de uma vida através das terapias e ter ganho a consciência que um bom terapeuta fará sempre terapia, fez-me perceber que precisava encontrar um caminho com o qual me identificasse para corresponder àquele sonho, àquela necessidade de justiça. Estou muito feliz com a minha decisão. Como diz a minha psicóloga, eu sempre fui a mesma, mas antes existia uma Dália muito mais reativa às emoções, e agora existe uma Dália mais ponderada, que acolhe com muito mais facilidade e muito mais rapidamente a Dália reativa. E por uma razão muito simples, é o facto de conseguir entendê-la melhor e haver aqui muito pouco juízos de valor. Por causa destas arrumações internas em mim, avanço para esta licenciatura, fascinada, como já disse, com algumas das matérias lecionadas, e por isso sinto que fiz a escolha certa. Mas naturalmente que passei a dar uma maior importância aos acontecimentos da nossa sociedade, que confesso, com as terapias, fui deixando um pouco para trás. Não quer dizer que não me interessasse pelas notícias, mas havia um momento mais zen, em que eu própria fugia das notícias, como que para não me destabilizar. Talvez seja o melhor termo.
Até porque para cuidar ou opinar sobre determinados temas, quando estamos em desordem, e quando estamos no caminho, pode ser bastante destruidor, porque são mais as vozes destruidoras que vão acabar por proliferar do que as vozes apaziguadoras. E eu acho que foi isso que senti. Internamente, o sentir-me desarrumada, desorganizada nos meus pensamentos, quando me confrontava com notícias más, a tendência era aumentar aquela má notícia e nunca apaziguá-la naturalmente, não é? E portanto voltei a sentir necessidade de ouvir várias opiniões, vários pontos de vista sobre vários assuntos que se encontram na discussão diária dos acontecimentos do nosso país e consequentemente do mundo. E é sobre um desses temas que eu decidi conversar hoje convosco, dar-vos o meu ponto de vista. Falo do racismo, falo do perigo iminente que sinto, como se tratasse de um rastilho, de uma pólvora que diariamente vemos e ouvimos acerca dos imigrantes, acerca do racismo e naturalmente da nova lei da nacionalidade. Acabei por escolher este tema do racismo por ser um tema onde me incluo há muitos anos. Mas nunca o senti de uma forma tão fervorosa na rua como nos últimos tempos. O racismo, esse que tem uma linha muito ténue para algumas pessoas. Por exemplo, quando me ouvem a voz, que não tem um sotaque de origem africana, com muita pena minha, porque o meu pai não permitia que a minha mãe falasse crioulo comigo, para que eu precisamente pudesse falar bem o português, naturalmente, sendo portuguesa. Ele sabia que era importante falar bem o português, mas acabei por deixar para trás uma língua que também faz parte de mim, que é o crioulo, e que naturalmente tenho alguma pena, apesar de perceber tudo, não sou muito boa a falar, fica uma coisa muito esquisita de se ouvir. Mas normalmente, como eu estava a dizer, quando me ouvem a voz que não tem nenhum sotaque, a pessoa fica, neste caso a pessoa racista, fica sem reação. Eu diria que até fica numa perplexidade tão grande que muitas vezes fica sem saber como agir. E ao contrário do que muitas pessoas pensam e continuam a dizer que o racismo não existe, eu digo precisamente o contrário desde sempre. Sempre existiu e sempre aconteceu na minha esfera pessoal. Não de uma forma tão evidente e tão raivosa, tão raivosa, eu diria, sem querer ser dramática. Sempre senti que o facto de ser mulata e falar português sem sotaque me dava alguns privilégios em determinadas situações, mesmo em miúda. Aquela célebre frase de que, mas tu não és preta, mas tu tens pais portugueses, mas tu nasceste cá, não, nem sequer preta és. Foram expressões muito ouvidas ao longo da minha vida e que eu até diria que aceites por mim hoje em dia, e naturalmente a esta distância percebo que numa tentativa de inclusão, claro que sem ter essa consciência. E hoje, com as anormalidades que vemos acontecer e serem ditas por deputados que deveriam ser exemplo, levou a uma normalização desta conduta racista que todos nós temos vindo a assistir.
Recentemente vimos em plena Assembleia da República um deputado que se insurgiu contra o outro, onde a única forma que encontrou de demonstrar o seu desagrado foi mandando a deputada para a sua terra. Ora, isto é inadmissível, é infantil, é, é triste e revela bem a dimensão que estes assuntos estão a ganhar, pois se é possível dizê-lo numa Assembleia, então o que impede que seja reproduzido pelo comum mortal, por jovens, por crianças. Aliás, recentemente vimos também numa notícia em que temos uma criança pequenina, 8, 9 anos, cheia de certezas ao lado de um dos maiores impulsionadores destes ódios, em que verbalizava eu já não sei precisar muito bem, mas verbalizava com muita certeza e eu diria até muita raiva que as pessoas deveriam ir para as suas terras. Tem sido com muita tristeza que tenho sentido o escalar desta postura social, em que parece que tem vindo a intensificar-se cada vez mais e de dia para dia. Estamos, a meu ver, a entrar por caminhos muito perigosos, com uma linha muito ténue, que sinaliza o perigo. E eu não quero ser dramática, mas eu diria que este perigo é um perigo muito, muito próximo de uma revolta mundial. Infelizmente estamos perante vários problemas graves, como disse, o racismo, a xenofobia, as rendas altíssimas, que atiram centenas de pessoas para uma situação de precariedade, a nossa saúde mental, que é o caos, o nosso sistema SNS, que, como todos sabemos, é de conhecimento público. Morreu recentemente uma senhora no Amadora Sintra, e infelizmente pouco depois o bebê também, e perante uma gravidade destas perdeu-se a empatia pelo próximo, perdeu-se a capacidade de um gesto tão simples, que não é bom, que não desculpa, não dignifica. Os casos não podem ser vistos nem colocados todos no mesmo saco, obviamente, porque tivemos um caso que veio a público, acredito que outros tantos nem cheguem à praça pública, em que todos os imigrantes vêm beneficiar do nosso SNS, e talvez por isto tenha acontecido um bocadinho esta leitura com esta última vítima, o que é só ridículo, porque não significa que agora todos os outros sejam levados na mesma bitola, mas infelizmente isto é o que se vê, é o que se sente, é o que alimenta o ódio e uma grande, grande falta de empatia. É uma verdade que eu acho que é de quase unânime. Todos sabemos que abrimos as portas com muita facilidade e com muito pouco controle, então temos que tomar medidas coerentes sem haver necessidade de apelar ao ódio, ao racismo, ao xenofobismo. É necessário aplicar a lei de forma célere, sem manobras perigosas como estas que temos visto, de exclusão. Estamos, na minha opinião, muito próximos de uma guerra civil. Sim, não me parece nada exagerado. Uma guerra que não é nada mais, nada menos que um conflito que acontece dentro do próprio país, onde existem grupos de cidadãos, uns lutam entre si pelo poder, pelo controle do poder, pelas independências, seja pela necessidade de alterar algumas políticas,
sinceramente não vejo que estejamos muito distantes deste cenário. E a única forma que vejo de se poder alterar este caminho é sem dúvida com uma postura implacável, no que diz respeito às barbaridades que todos ouvimos, daqueles que deveriam ser os nossos representantes, propondo projetos, propondo resoluções, ao invés de desejarem uma regressão tão grande nas conquistas que já adquirimos, quando desejam uma governação salazarista, ditatorial. Isto é o reflexo de que algo não está bem, de que é preciso reagir. Acredito que precisamos de ser implacáveis na aplicação da lei, precisamos de apurar responsabilidades e atuar, agir em conformidade, fomentando as regras, mas sem nunca esquecer que a ação gera reação e que precisamos de dar o exemplo, não alimentando o ódio, não alimentando a desigualdade. Creio que todos concordamos que temos que tomar medidas no que diz respeito à segurança de todos nós. Todos concordamos que deixar um filho à noite, sair à noite, nunca foi tão preocupante como é hoje em dia, em que nem sequer podem se defender uns aos outros, porque hoje em dia corre o risco de ser atacado, esfaqueado, whatever também. Creio que todos concordamos que deixar uma filha sair à noite com a normalidade que deveria existir, que deveria acontecer, não acontece, porque não sabemos se chega a casa em segurança. Sim, creio que todos sabemos que é preciso agir, mas para agir é necessário mudar o discurso, sobretudo discursos que fomentam tanto ódio, tanta raiva, e que naturalmente proliferam a maldade, não é? Sinto que precisamos de agir, sim, com respeito e empatia, que não tem que ser forçosamente um campo de batalha, essa reação, essa postura. A Assembleia da República é um órgão de soberania, como todos sabemos, que nos deveria representar a todos e acredito que, como eu, existam muitos mais que não se sintam de todo representados por esta Assembleia que temos. E uma das perguntas que acredito que esteja em várias cabeças é como é que é possível mudar, o que fazer. Eu acredito que podemos mudar esta rota se começarmos por dar exemplos. Se os deputados se lembrarem que são um exemplo e se lhes é permitido não se controlarem, então porque é que nós, os comuns mortais, temos que nos controlar, não é? Se o exemplo não vem de cima, então podemos nos comportar como se tem comportado em Parlamento. Isto é assustador. Conseguimos, se cada um de nós se lembrar que somos exemplo para aqueles que nos rodeiam, conseguimos, se nos lembrarmos que o amor ajuda a curar dores familiares, dores no seio familiar, então também podemos entender que esse amor pode servir para o mundo e agirmos fazendo, obviamente, com que as regras se cumpram, fazendo cumprir a lei, mas sempre com uma premissa, que o amor pode ser a chave, o amor pode ajudar a curar muitas destas feridas que estamos a abrir nestes últimos tempos. Lembrarmos-nos todos que o amor pode curar.